E aí ela pediu autorização do Papa para fundar esse convento, Santa Clara. Uma das primeiras manifestações dela no Brasil foi através de uma escrava. A história dela sempre foi contada de uma forma muito errada. Ela existiu, a Maria de Padilha? Sim, existiu, e esse convento aqui foi fundado por ela. Então esse Real Mosteiro de Santa Clara em Astudillo, em Palência, na Espanha, foi fundado por ela. Pela Maria de Padilha. De Padilha, isso. E viveu em 1327. Né? Então ela faleceu na peste negra, morreu muito jovem ainda. Mas como que ela é a Pombagira? Por quê? Então, ela começou a ser aclamada por causa de assuntos amorosos, né? Então, lá na Espanha, depois da morte dela, ela começou a ser aclamada por uma cigana que se chamava Carmen. Então, o que aconteceu? Maria de Padilha, ela era então rainha de Espanha, só que naquela época ela não tinha bens materiais. Ela era uma moça humilde, que a mãe dela trabalhava no castelo, no Palácio de Dom Pedro, e ele então se apaixonou por ela. E eles começaram um relacionamento. Então, a Maria de Padilha, apesar de ser cristã, ela tinha uma mão também na magia. Então, ela gostava muito de magia. E aí ela foi se juntando com os magos do palácio, né? Porque, para quem não sabe, os palácios, os reis e rainhas, todos têm, até hoje tem. Para fazer previsões. Fazer previsões, saber exatamente qual é o momento certo de tomar uma decisão, essas coisas. Então, até hoje isso é usual, né? Então, nessa época tinha também os astrólogos do rei, né? Então, era uma... Estudavam as estrelas. Exatamente. Para saber qual era o momento certo da guerra, qual o momento certo de atacar. Então, tudo isso era muito previsível, na verdade. E aí, ela se interessou muito por magia. E ela fazia muita magia de amor, muita magia de encantamentos. Porque Dom Pedro quase não ficava ali no palácio, né? Então, ele saía muito para guerra, acampamentos, essas coisas todas. E aí, ele acabava voltando, e ela, como tendo um jeito de prender sempre a atenção dele, de prender o amor, o carinho dele, ela realizava então algumas magias voltadas para amor. O que aconteceu? Para manter o reino, ele se casou 3 vezes. Só que antes dele se casar 3 vezes, ele casou secretamente com Maria de Padilha. Ah, é? Então ela era esposa legítima dele. E muitas pessoas aqui no Brasil acreditam até hoje que ela era amante dele, só que não. Ela era esposa legítima. E por que não foi casado pelas... Porque, assim, ele não... Ele casou às escondidas com ela porque ele precisava continuar casando com outras princesas. Por causa do sangue por causa real, de sangue real e por causa das terras também. E claro, para manter o... Exato. Então, assim, por muitas vezes, no dia que a primeira filha dela nasceu, né, a primeira filha dos dois nasceu, ele se casou nesse dia com a primeira esposa. Entendi. Depois ele se casou outra vez, e na terceira vez ela não aguentou. Ela disse, não, agora eu não aceito mais, eu vou me trancafiar. E aí ela pediu autorização do Papa para fundar esse convento, Santa Clara. E aí ela fundou o convento e foi para lá. E ficou reclusa lá? Ficou reclusa até que ele... Até o final da vida? Não, ela viveu lá durante a vida toda, até o final da vida, tanto que ela foi enterrada lá. Tá. E depois ela acabou saindo da clausura, porque ele foi atrás dela, né? Ah, é? E o que aconteceu? A Ordem das Clarissas é a única ordem que aceita mulheres que já foram casadas e mulheres que não fizeram votos de castidade. E isso vem da época de Maria de Padilha, porque ela acolhia bruxas. Ela acolhia bruxas, mulheres que cometiam adultério, e às vezes elas eram perseguidas pela família, perseguidas pela igreja. Então esse convento era... Exatamente. Hoje ainda é um convento de clausura. Para mulheres só? Só mulheres. Moram hoje 21 freiras nesse convento. Eu tenho acesso ao convento a qualquer momento, tudo. Agora, fevereiro eu vou para lá. Ah, é? E eu vou ficar ele é lá aberto ao público? Não, ele é fechado. Ele é fechado. Nem para visitação externa? Somente o museu. Ah, tá. Só o museu, mas o convento em si não é aberto para o público. Que cidade que é mesmo? É em Palência, na Espanha. Palência. Então eu tô indo para lá para fazer uma iniciação. Mas daí para virar a entidade Pombagira, é uma entidade? É uma entidade.
Então, o que acontece? Começaram a aclamar ela na Espanha para Aclamar, o que assuntos... significa? Chamar, evocar, exatamente para fazer as magias e os feitiços de amor, né? Ela era muito aclamada pelas ciganas. Então ela saiu da Espanha e foi para Portugal. Quando ela chega em Portugal, ela sai do nome Maria de Padilla e se torna Maria Padilha. Tá. Quando chega em Portugal, ela começa a transitar ali entre as religiões afro. Você tá falando em vida ou tá falando espiritualmente? Já espiritualmente. Tá. Então ela já começa a transitar ali entre as religiões afro, se manifestando e também aceitando oferendas para resolver assuntos amorosos. Tá. Quando existe a saída de Portugal para o Brasil, ela chega no Brasil também através de um espírito, através de médiuns que vieram juntos, né, nesse navio. E aí ela começa a trabalhar com espíritos de mulheres escravas e também com mulheres indígenas. Tá. Então, uma das primeiras manifestações dela no Brasil foi através de uma escrava. Entendi. E como que o pessoal sabe que é a mesma Maria de Padilha e tal, e não é um outro espírito? Hoje em dia, existem muitas mulheres que trabalham nessa falange que têm esse poder, né? Que têm esse conhecimento de magia, amor, prosperidade, Sim. abrir caminhos. Então, são várias mulheres que trabalham, são milhares de mulheres que trabalham, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de Maria de Padilha da Espanha, eu sou uma pessoa que sempre peço o seguinte: eu sou médium, tudo bem, eu sou médium, só que eu também quero saber com quem eu estou trabalhando. Claro. Não é aquela história de que a minha cabeça qualquer um vai entrando, meu corpo qualquer um entra, Ou não. Falou que é e eu aceito. Não, eu fui até a Espanha, vou pela terceira vez agora. A primeira vez eu fui, e aí eu fui no Palácio, no Real Alcázar, conheci a banheira, conheci todo o Real Alcázar, que é um palácio onde ela viveu, todo mundo falava tudo, e eu fui até lá. Depois eu fui na Igreja de los Reis, que é onde existe uma cripta, né? Essa cripta é uma cripta feita de ouro branco com ouro dourado. E aí muitas pessoas falavam que ela estava lá dentro dessa cripta. Sim. E até então eu acreditava que ela estava lá também nessa cripta. Eu fui pela primeira vez, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu a incorporei e ela falou para as meninas: fala para minha menina voltar, porque ela não visitou minha casa. Então não estava lá? Não. E aí eu tive que voltar. Mas eu ela voltei. te falou onde era a casa? Falou. E onde era? Lá em Palência, em Burgos, na Espanha. Então ela me levou até lá, ela abriu as portas para mim e ela me mostrou onde está o corpo dela. Onde está o corpo dela junto com Dom Pedro e junto com Afonso, que era o filho dela. Entendi. Então ela esteve por um tempo naquela cripta de ouro e hoje não mais. Hoje quem está naquela cripta de ouro é o Santo Fernando. Que é um santo espanhol. Tá. Então, hoje o corpo dela está guardado, enfim, não fica mais lá. Mas isso é sabido ou não? Não. Ah, tá. Isso não é sabido.